E agora, uma coisa isso é uma coisa que eu acredito muito, né? No clube que você tá, você tem que procurar conhecer um pouquinho da história daquele clube. Porque a história daquele clube é o que desenha o perfil daquele time, o perfil daquele torcedor, o perfil daquele diretor. Então, por exemplo, quando você chega no Fluminense, né, você tem que. É quase que uma obrigação sua estudar o tricampeonato da década de 80, o Campeonato Brasileiro, como que o Parreira desenhou aquele time, quais eram os Como movimentos. jogava o Delay, né, o Alex? Quais eram os movimentos que o Delay fazia com o Assis e com o Washington, o que o Romerito fazia, o que o Tato saía por ali, como é que funcionava a linha de defesa. Esse tipo de coisa faz com que o torcedor entenda aquilo que você está fazendo. Então, assim, eu vejo dessa forma. Agora, a ideia de jogo, cada um tem a sua e cada um defende a sua. Não sei se o Alex concorda, queria saber a ideia dele disso. Se alguns treinadores não tiram o melhor que o jogador tem para fazer essa parte tática, de fechar, de marcar, correr atrás de lateral. Então, mas é aí que eu acabei de falar. A ideia, o treinador é uma pessoa com uma ideia. E ele vai defender aquela ideia. Aí eu vou responder a tua pergunta emendando na pergunta do Delay. Na pergunta do Delay, não, no que o Delay falou. Do gerente esportivo, do executivo, dê o nome que quiser dar. Essa pessoa, ela defende o clube. E quando ela defende o clube, ela defende a ideia do clube. Então vamos lá. Como é o Fluminense como clube? É um clube que aceita jogar retrancado? É um clube que aceita jogar lá atrás? O clube aceita, o torcedor gosta disso? Não, o Fluminense não é assim. O Fluminense é um time que gosta de atacar, que gosta de ter a bola. Quando você vai contratar o treinador, você não pode contratar um treinador que só reage, que joga lá atrás, porque ele não vai dar certo no Fluminense. O clube não aceita isso. E quando eu digo clube, eu estou falando de tudo: a história, a tradição, o próprio torcedor. Aí entra essa figura que o Delay falou e entra o que você acabou de perguntar. Eu tenho aqui 2, 3 jogadores, o meu time gira em torno desses 2, 3 jogadores. Eu contrato um treinador para potencializar esses caras, ou eu vou contratar um treinador que vou transformar esses caras para eles entenderem a minha ideia de jogo? Então, isso no Brasil é muito difícil e muito complicado, por quê? Porque no Brasil a gente ainda tem a ideia de que se você perder o clássico no domingo, tem que alterar tudo porque está tudo errado. E aí você ganha um campeonato estadual, puta, é muito legal, porque o nosso time é fantástico e ganhou o campeonato estadual. E não vai muito no contexto, em como aquilo foi construído, em como aquilo está sendo montado. Você vai muito no momento. Pô, o momento é de vitória, legal, é super positivo, vamos embora. Não, o momento de derrota tá tudo ruim, tá tudo errado, nada funciona. Então, assim, eu acho que o principal é o clube. O que o clube imagina? O que o clube tem de ideia? E aí você vai atrás de um treinador que possa fazer aquilo. Mas, com certeza, tem treinadores que protegem a sua ideia. Isso é inegável. Eu tive na minha carreira, eu tenho enfrentamentos com muitos assim, e que é aquilo que eu acabei de dizer: cada treinador tem uma ideia, ele vai defender a ideia dele. Onde ele vai trabalhar, aonde for permitido que ele faça aquilo que ele imagina. Mas resultados feitos de uma maneira bonita é sempre melhor visto, é sempre melhor apreciado. E vamos lá, ninguém está falando para ser desorganizado, muito pelo contrário, tá pedindo organização. Agora, a gente só está pedindo, ou a gente só gosta de algo que seja prazeroso de ver, de que não te deixa aborrido do lado de cá, na televisão, não te deixa aborrido na arquibancada. Por exemplo, quando você sai para ver um show da Ivete Sangalo, você sai para ver a energia da Ivete Sangalo, as músicas dela, o povo pulando, o povo satisfeito com aquilo que está vendo, por aquilo que pagou. E com o futebol é a mesma coisa. Ninguém sai de casa para ver o time dele se defendendo. O cara sai de casa na satisfação de ver o time dele jogar futebol. É óbvio que lá no final, se tiver um aperto, tiver que defender e tal, e sair com a vitória, o cara quer. Mas é muito mais prazeroso o cara sair de casa e sair com a satisfação do seguinte: pô, hoje eu vou lá ver meu time jogar. Eu vou dar um exemplo do Cruzeiro de 2003. Eu aposto que o cruzeirense ia para o Mineirão satisfeito em ver o time jogar. Nós ganhamos todas? Óbvio que não ganhamos. Perdemos alguns jogos.
mas a satisfação do torcedor em ver aquele time jogar era muito grande. E assim, Dele, eu saio de casa para ver um jogo imaginando que vai ser a energia legal de um show da Ivete ou de um show de outro cantor que a gente gosta. Mas a gente, como eu falei aqui, ideias, treinador de futebol são pessoas, e são pessoas com algumas ideias. Muitas vezes você gosta daquelas ideias, outras vezes você não gosta. E não existe uma receita, né? Cada um vai tentar aplicar aquilo que acredita e aquilo que leva aquele time que está sendo comandado a algum lugar.